E, bom, estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal, Presunto 1917. Dessa vez aí um vídeo que eu prometi faz um tempo aí, né? Futebol na União Soviética, como que era a seleção na União Soviética e tudo mais. Sem mais enrolação, vamos começar aí. Seleção que botava medo em quem quer que fosse, ganhou a Eurocopa de 60 e teve muito mais conquistas. A seleção da União Soviética de futebol foi uma das maiores do mundo entre meados dos anos 50 até seu final em 1991, quando a União Soviética acabou em 91 para a Eurocopa de 1992. Quem jogou em seu lugar foi a Rússia, que foi a herdeira de todas suas conquistas, já que 47% dos jogadores soviéticos convocados eram russos, 31% eram ucranianos e 22% de outras repúblicas soviéticas. Sem dúvida, a maior conquista da seleção soviética foi a Eurocopa de 1960, ganhando a primeira edição da Eurocopa, em uma final contra a Iugoslávia. A União Soviética também tem um ouro olímpico, que foi o de 1956, também contra a Iugoslávia. Outras campanhas de destaque foram os vice-campeonatos das Eurocopas de 64, 72 e 88, quando perderam para a Espanha, Alemanha Ocidental e Holanda, respectivamente. Com 7 participações em Copas do Mundo, sua maior participação foi em 66, quando ficou em quarto lugar e perdeu o jogo do terceiro lugar para Portugal. E apesar de não ter participado das Olimpíadas de 48, em 52 eles conseguiram 71 medalhas, sendo 22 de ouro. O melhor jogador da seleção soviética era o ucraniano Oleg Blokhin, que fez 42 gols e jogou 112 partidas pela seleção soviética e atuou de 1972 a 1988. A título de comparação, o Neymar fez 79 gols pela seleção brasileira e o Messi tem 104 gols pela seleção argentina. Oleg ainda foi treinador da seleção ucraniana desde 2003, tendo papel importante na Copa de 2006 na Alemanha. Porém, em 2006, Oleg fez falas racistas contra os jogadores africanos. Ele disse, abre aspas, nossos jovens jogadores têm de aprender com gente como Shevchenko e não com algum zumba-bumba por aí que tiraram da árvore e para quem deram 2 bananas para jogar o campeonato ucraniano. Fecha aspas. Outros jogadores eram Oleg Protasov com 29 gols, Valentin Ivanov com 26 gols, Edward Streltsov com 25 gols e muito mais jogadores. Outro ídolo da seleção soviética foi o goleiro russo Lev Yashin, tendo jogado pela seleção de 1958 a 1970. Segundo a FIFA, ele passou 5 anos sem levar gols em jogos profissionais, tendo defendido 150 pênaltis e não levado gol em 270 partidas. Eu fico imaginando, né? Ele passou 5 anos sem levar nenhum gol. Aí imagina o dia que ele levou um gol, né? O choque que deve ser, né? A título de comparação, o goleiro do Brasil, Alisson, defendeu apenas 12 pênaltis. A FIFA resolveu homenagear Lev com uma medalha de ouro por sua contribuição ao futebol e à posição de goleiro. E ele também, até hoje, é considerado por muitos o maior goleiro do século XX. Na Copa de 66, Lev desempenhou um papel fundamental no 4º lugar da União Soviética, maior posição do país na Copa. O Campeonato Soviético de Futebol foi criado em 1936
e durou até o fim da União Soviética em 1991. Ele acontecia todo ano e, assim como a Copa, foi cancelada por 4 anos devido à Segunda Guerra Mundial. Até 1961, o campeonato soviético foi dominado por times russos, como o Spartak Moscou, com 12 vitórias, o Dinamo de Moscou, com 11 vitórias, que ganhou a primeira edição inclusive, né? O CSKA Moscou, que significa Clube Central de Esportes do Exército, com 7 vitórias, e o Zenit Leningrado, com 1 vitória. Isso até 1961, quando o primeiro time ucraniano, não russo na verdade, ganhou, que foi o Dynamo Kiev, que é o time com mais vitórias, tem 13. Isso não durou muito tempo, pois em 1962 e 1963 ganharam Spartak Moscou e Dinamo Moscou, respectivamente. Em 1964, quem ganhou foi o Dinamo Tbilisi, que foi o único time georgiano a jogar, que teve 2 vitórias. Em 66, 67 e 68, o Dinamo de Kiev ganhou todas as vezes. Outros times que participaram foram... Agora se preparem para esses nomes aí, hein? O Dnipropetrovsk, eu acho que é assim que fala, que é um time da Ucrânia, que teve 2 vitórias. O Ararat Erevan, da Armênia, com 1 vitória. O Dinamo Minsk, da Bielorrússia, com 1 vitória. E, agora se preparem, o Zorya Voroshilovryad, vai estar aparecendo o nome, como é que escreve aí agora. Também da Ucrânia, que teve 1 vitória. E quando o campeonato acabou em 1991, times de 5 das 15 repúblicas soviéticas participaram. Times da Rússia, da Ucrânia, da Geórgia, da Armênia e da Bielorrússia. Era 9 de agosto de 1942. A Alemanha nazista invade a União Soviética e domina a Ucrânia. Os nazistas sequestram jogadores do time Dinamo Kiev e obrigam eles a jogar 2 jogos contra soldados alemães. Na primeira partida, os soviéticos vencem por 5-0, e na segunda partida, mesmo tendo um oficial de Hitler como árbitro, eles vencem por 5-3. E por isso 3 jogadores soviéticos foram mortos, que foram Klimenko, Ivan Kuzmenko, eu acho que é assim que fala, e Mykola Trushchevich, que morreu usando a camisa de goleiro. E os demais jogadores vagaram pelas ruas da Kiev ocupada sem qualquer perspectiva. Ouviram do Ipiranga as margens passe. O Brasil já enfrentou a União Soviética em 7 jogos, com 5 vitórias do Brasil, 1 soviética e 1 empate. A primeira vez foi em 1958, na Copa do Mundo, na fase de grupos. Ano que o Brasil ganhou a Copa, inclusive, né? 1958 aí. Em que o Brasil fez 2-0. A segunda vez foi em 1965, em que o Brasil fez 3-0. A terceira também em 65, que deu empate 2-2. A quarta foi em 73, que o Brasil fez 1-0. A quinta foi em 76, que o Brasil fez 2-0. A sexta foi em 80, com a vitória da União Soviética por 2-0. E a última foi em 82, com a vitória do Brasil por 2-1. Aí já imagens do momento da entrada das 2 seleções. Brasil e União Soviética, a faixa especial do esporte. A estreia diante da União Soviética do camisa 11, o Bluk, né? Ucraniano. Na época vestia a camisa do Dinamo de Kiev, principal referência desta seleção soviética. Bola rolando!
Olha o Zico, tem o Serginho Chulapa lá pelo lado esquerdo. Abriu espaço, bateu o pé direito. A primeira defesa do Dassaev. E ele buscou exatamente o Bal. O cruzamento foi para trás. Foi consciente, o Bal vem na Supercopa. Olha essa roubada de bola do Brasil. Serginho, a bola chegou para o Júnior. Bateu na entrada da área. Bal arriscou de longe. Gol da União Soviética. A seleção soviética é sem dúvida nenhuma uma das melhores seleções que já passou pela Terra, mas muita gente, mesmo defendendo a União Soviética, sendo comunista, não sabe disso. Isso porque a mídia hegemônica esconde esse fato e coloca a seleção soviética como um simples mecanismo de doutrinação que os líderes malvados usam para esconder os massacres e etc, etc. Esse vídeo foi feito para desconstruir esse mito e mostrar que a seleção soviética, mesmo com todos os seus problemas, é uma seleção como qualquer outra, com seus títulos e com seu renome mundial. É isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e adiós! E viva a Revolução Russa!